também dou as boas-vindas a quem nos assiste no YouTube. Pode compartilhar à vontade esse conteúdo, enviar para os seus amigos, pois há muita contribuição na nossa conversa de hoje. Então, já convido você, Sônia, para dar início à nossa conversa falando um pouquinho sobre essa percepção de como a nossa alimentação influencia na nossa energia, na nossa disposição. Palavra com você, Sônia. Vamos lá. Então eu acho que a alimentação tem que ser vista de uma forma muito abrangente, ok? Então nós temos, sim, o corpo físico, ok? Que precisa de nutrição, e na nossa cabeça é muito normal nós selecionarmos os alimentos, não é? Selecionarmos os alimentos, tentarmos alimentar com alimentos mais frescos, menos processados, mesmo que hoje seja um grande desafio para nós, não é? Que nós vamos a um supermercado e, nossa, a oferta é muito grande. Mas temos pouca noção de que nós alimentamos também as nossas emoções com as relações que nós temos. E nós alimentamos também a nossa mente com a informação que recebemos. E pouca noção nós temos de seleção nestes âmbitos. E até espiritualmente nós nos alimentamos. E como nos alimentamos, não é? O ser humano é um ser complexo, nós não somos só um corpo. Nós temos uma noção de eu. Somos os únicos mamíferos que têm uma noção de eu, não é? Então, essa complexidade requer uma seleção alimentar a estes níveis todos, não é? Físico, emocional, mental, intuicional e espiritual. Exatamente. E a percepção de muitas vezes as pessoas acharem que eu sou só o corpo, eu preciso cuidar só do meu físico porque todo o restante vai funcionar, ou eu preciso só fazer terapia porque com isso naturalmente os meus pensamentos já vão se organizar e eu não preciso mais tomar conta daquilo que vem até mim por meio dos estímulos. Uhum, Não é bem uhum. assim, está tudo interconectado e uma coisa pode contribuir muito ou prejudicar muito as outras coisas. Sim, com certeza, Concordo com com você, certeza. Sônia. Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação, metabolismo, escolhas alimentares? Uhum, uhum. Então o que eu tinha aqui para trazer a alimentação muito mais a alimentação física, muito mais a partir de uma autoobservação de como é que o alimento se comporta. Então, o alimento, o próprio nome indica, serve para alimentar, para dar energia. Você já se questionou se quando você se alimenta, você fica com mais energia, com menos energia? Como é que está a sua digestão? É uma digestão fácil? É uma digestão confortável? Ou você fica inchado, pesado, não é? E a quantidade do que come? É a quantidade certa? Ou você não tem consciência, come super rápido e não percebe a quantidade que comeu, não é? Quantos de nós não estamos a almoçar ou a jantar a olhar para um ecrã e não estamos a olhar para o prato, não é? Que nós comemos. Então, servimos-nos de uma forma automática, comemos de uma forma automática e logo aí no ato de comer nós temos um ato inconsciente e não observador de como é que o alimento está a entrar no corpo. E falando assim, não só no ato de comer, não só na digestão, mas também na excreção, porque a digestão começa na boca e termina, não é? Cá embaixo, não é? Na excreção. E o processo é muito complexo, não é? Então, poucas pessoas observam as sensações do corpo depois de comerem, antes de comerem, não é? Comer virou um ato meio que automático. Eu tenho que parar porque eu Mecânico? estou com fome. Tenho que parar porque eu estou com fome, então vou comer qualquer coisa para não ter mais esta sensação de fome. E a observação do corpo relacionado com o alimento para por aí. Não há observação de como é que eu me sinto 2, 3 horas depois, não é, de eu ter comido. Será que esta refeição me deu energia? Questionar-se, não é? Será que esta refeição me tirou energia? Como é que estão os meus pensamentos? Como é que estão as minhas emoções? Porque está tudo interligado e o alimento é uma coisa,
que vem muito da infância, não é? Que é muito emocional no sentido de ele pode preencher buracos, não é? Ele pode preencher buracos emocionais, vem muito de um dos primeiros instintos da infância de sobrevivência, não é? Que é o aleitamento, não é? Do leite materno. Então, esta zona aqui, não é? Está muito ligada a emoções, não é? Exato. Então, acho que uma primeira fase para a gente conseguir alimentar-se melhor é observar o corpo e, ao observar o corpo, perceber também que o nosso metabolismo tem um ritmo. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou uma pessoa que tem um metabolismo lento, ok? Então, eu sei que se eu me alimentar mais do que determinadas vezes por dia, eu já sei que eu vou ficar cheia, eu não vou conseguir fazer todas as digestões. Então eu tenho que reduzir. Então, por exemplo, eu faço jejum intermitente, que é uma das coisas que me gera muito bem-estar. Eu salto uma das refeições, que é a refeição da manhã. É uma decisão pessoal. Isto não é uma regra, como é óbvio, mas eu vejo que é confortável para mim, eu não fico ansiosa, eu não tenho emoções de fome durante a manhã, então é uma coisa super confortável, eu nem consigo, nem percebo o que eu estou a fazer, e todas as outras refeições ao longo do dia são muito mais bem geridas, digeridas por mim. Isto resultou de um processo de observação que levou algum tempo, não é? Não é do Sim. dia para a noite. Outro exemplo é, por eu ter um metabolismo lento, se eu como refeições com gengibre, apimentadas, com bastantes especiarias, eu sinto que o ritmo da minha digestão aumenta. Então é uma coisa que me ajuda a juntar especiarias e ter ali um apimentado nos meus pratos. Isto é uma coisa que você pode ir medindo, não é? Junto com a observação de como é que a digestão e a excreção funciona em si. Exato. E algo aqui que me chama a atenção também, Sônia, é o atual mito da proteína, que muitas pessoas atualmente, talvez pela febre, eu vejo muito no Brasil, não sei como está em Portugal, Sônia, mas a febre das academias, a febre por exercícios de alta Sim. intensidade, que levam as pessoas a serem obcecadas por proteína, por Uhum. excesso de proteína, né? Principalmente as proteínas de origem animal, não vamos aqui execrar uma ou outra, mas é uma certa neurose para que um nutriente pareça ser muito melhor do que os demais. E não é assim que acontece. Nosso corpo ele precisa Não, de todos os grupos de nutrientes. Então, é não ter essa obsessão, muito menos esse medo ou um foco excessivo em algo. É saber sim, encontrar o equilíbrio entre tudo, né? Aquilo que nos nutre física e emocionalmente. Não adianta também você só sim, buscar o doce. Como você bem falou, né, nós começamos a digestão desde a fase da criança, a boca, a garganta, o prazer através da fase oral. Então, muitos, ainda quando chegam na fase adulta, buscam o docinho para preencher um buraco emocional. E também não é exatamente assim que funciona. Não vamos execrar o docinho, mas tudo com moderação. Né? Tudo aquilo que, uhum, no conjunto, nos proporcione um bem-estar, uma vitalidade muito maior, né, Sônia? E acho que sim. é A importante diferença. nós. Pode falar. Ai, desculpa. É só perceber que a observação do corpo vai sempre neste sentido. Deu-me energia, então o alimento é bom. Exato. Tirou-me Perfeito. energia, não é bom. É só isso, não é? É muito simples, é simplificar, não é? E não exagerar nessas neuroses de proteína ou na neurose de tirar os hidratos de carbono completamente, 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 porque há hidratos de carbono muito bons e muito nutritivos, não é? Nem tirar completamente o doce, reduzir, ou seja, é uma questão de bom senso e a observação do corpo reagindo ao alimento ajuda-nos muito a chegar a esse bom senso, naturalmente, porque o corpo diz-nos o que está a acontecer, ele não mente, não é? E tu ias a falar, estávamos a falar dos buracos emocionais, não é? Preenchidos com a alimentação. Não só os buracos emocionais, mas também chamar um pouco a atenção para essa parte da excreção e dos intestinos, porque
muitas das demandas prejudiciais no aspecto emocional, não só físico, físico nós sabemos muito bem também, por conta da indisposição, da falta de energia, do metabolismo lento, das inflamações. Eu sou uma pessoa que sofre muito com inflamações que surgem no trato intestinal e que reverbera para as articulações, então uma seleção alimentar que pode nos trazer um benefício maior também no aspecto emocional, porque nossos intestinos eles produzem grande parte da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se nós temos uma boa digestão, uma boa excreção, a nossa tendência é vivenciarmos um cotidiano com uma emocionalidade mais bem gerida, porque nós temos neurotransmissores fluindo pela nossa corrente sanguínea que nos trazem estas boas sensações. Então, Sônia, eu abro um pouquinho o espaço aqui para você falar sobre excreção também. Acho que é bem válido. Sim, sim, acho que a expressão é um tema muito tabu, não é? É um tema extremamente tabu, mas as pessoas não sabem que muito da nossa digestão se passa no intestino delgado, são 30 metros de um órgão, não é? Complexo, não é? Que tem toda uma série de funções, além dos neurotransmissores que ele produz ali, que é um processo extremamente complexo, teria de se tirar medicina aqui, ou ter uma aula de medicina, o que não é o nosso objetivo, como é óbvio, não é? Além disso, existe também a absorção dos nutrientes. E o equilíbrio do microbioma determina muitos estados emocionais e muitos estados mentais e muita capacidade cognitiva. Então, para terem uma ideia, nós nascemos, bem, se for de parto natural, normalmente nós temos um microbioma que vem pelo canal vaginal da mãe e é absorvido pela pele. Imaginem, o bebê nasce Uhum. virgem, não é? De microbioma. E o microbioma é dado pela mãe, naturalmente. Mas se aquele bebê não teve possibilidade de nascer de parto natural ou de não ter havido atenção a esta questão e tiver que ser cesariana, por exemplo, o bebê já não tem aquele microbioma. Então, há outras formas de compensar. Além disso, nós temos hoje uma indústria farmacêutica que exagera, a meu ver, na prescrição de antibióticos. Não que o antibiótico seja mau, não é, foi uma invenção maravilhosa. Mas a atenção na disbiose que ela cria, que a prescrição de um antibiótico cria, e depois não se faz a reposição do microbioma adequadamente. E por isto todos nós passamos, não é? Então, Exato. é também preciso ter uma atenção ao equilíbrio do microbioma que nós temos, pois é a partir dali que aquele órgão de 30 metros vai conseguir absorver os nutrientes corretos, fazer a filtragem com aquilo que não é necessário e manter a saúde e equilíbrio das bactérias. E isto é uma ciência que precisa muito da nossa observação, da nossa excreção, que é uma coisa que quem faz, não é? Exato. Vamos É lá, é parte um do ser trabalho, não humano. é? É parte do ser É humano. parte do ser humano, mas quanto tabu, não é? Quanto tabu, quanta vergonha, não é? Mas a partir daí nós conseguimos fazer um mínimo de diagnóstico. Quantos clientes eu já não tive, ou de terem constipação constante ou de diarreias constantes e nem estarem ligados que isso podia influenciar num estado de pré-burnout em que eles estavam. Exatamente. É grave, Exatamente. é grave, é muito grave, não é? Tanto que com um reequilíbrio alimentar, um reequilíbrio do microbioma e uma melhoria em suplementação, em qualidade nutricional, em sono, pode reverter este quadro sem a pessoa pensar que tem um problema de saúde mental. Repara, não Exatamente. é? Exato. De É ser a um problema autoobservação, né? só, não é? Exatamente. Então, observar a expressão é algo importante para a saúde do ser humano como um todo. É fulcral. O intestino delgado e o cólon são fulcrais na digestão diária. E vejam, o tubo digestivo, ele não para. Não é? Nós, na medicina ocidental, nós temos uma média ali de digestão durar de umas 2 a 3 horas. Mas, por exemplo, na medicina Ayurveda, uma digestão dura
de 24 a 30 horas, porque eles contam o momento que o alimento entra na boca até à excreção. E daí, sim, faz sentido, não é? Esta abordagem completa da digestão, desde a mastigação à excreção, não é? Exatamente. E, Sônia, isso me dá um gancho para nós falarmos. Você falou do tempo da digestão, né, do processamento do que nós ingerimos, e quando olhamos, por exemplo, para a compulsão alimentar, onde as pessoas descontam buracos emocionais e querem preencher com comida, normalmente comida de baixa qualidade nutricional. Comida de grande valor afetivo, normalmente doces e gorduras, ou como eu gosto de chamar, o gás, gordura, açúcar e sal. Alimentos Uhum, muito palatáveis que hiperexcitam as papilas gustativas, mas na verdade, antes a pessoa poderia fazer uma autoobservação, uma autoanálise. Qual é a emoção que eu não estou permitindo ser vivenciada a fundo, que eu quero mascarar através do alimento, através da comida, não é nem do uhum, alimento, é da comida. Preencher esse buraco emocional através de algo que entra rapidamente pela boca e muitas vezes só traz um excesso de calorias vazias, mas não vai trazer o bem-estar a longo prazo. Traz um bem-estar rápido, momentâneo, excesso de dopamina, hormônio da recompensa rápida. Mas sim, depois, aquela digestão mais lenta, aquele desconforto, estufamento. Então, compulsão alimentar, ela precisa ser olhada primeiro pela ótica emocional, nunca só pela ótica física. Ah, mas a pessoa está uhum, comendo, ela está com fome. Na verdade, não. Muitas vezes essa pessoa não está com fome física, ela está com fome emocional, que é diferente. É uma uhum. necessidade de preenchimento de aspectos emocionais. Isso precisa ser observado. É, Você já deve ter percebido isso nos seus atendimentos também, né, Sônia? As compulsões. sim, sim. E aí vamos falar deste espectro maior alimentar que é não só o corpo físico, não é? Então há coisas do foro emocional que impactam na alimentação física. Então, qual é a ferramenta que eu vou usar para abordar a raiz do problema? Esta é a grande questão. Compulsão alimentar é uma coisa que vem do foro muito inconsciente, não é? É uma coisa que vem de lá de trás, não é? E não é muito fácil olhar para todas essas questões, não é? Para as nossas dores. E às vezes é um processo por camadas. E tem um equilíbrio aqui, um bom senso também em relação à compulsão. Falar que uma pessoa que teve, tem muito menos, mas teve muita compulsão por açúcar, que vem muito da fase oral, então eu sempre tive muita compulsão e sempre andei assim às ondas, não é? E pela minha experiência é um processo que precisa de se ter paciência e vão sendo camadas emocionais, aquelas que nós somos capazes de olhar e capazes de ressignificar, que seja com a ajuda de uma mentoria, como eu faço, de uma terapia, como tu fazes, mas nunca é uma coisa assim, eu fiz uma vez e resolveu. Não, ok? Porque nós não somos assim. Então são camadas que vão sendo retiradas, ressignificadas emocionalmente, e isso, como consequência, traz um ganho de consciência na hora que a gente vai ter a compulsão. Então, cada vez Totalmente. mais nós temos consciência quando vamos ter a compulsão. Então, no meu caso, eu posso só falar por mim, porque eu acho que isto é um processo muito individual, não é? Sendo doce, eu comecei por escolher doces mais nutritivos. Então, ao escolher doces mais nutritivos, quando eu precisava mesmo, mesmo muito, eu tinha o sabor doce, mas sei lá, em vez de comer um doce ultraprocessado, não é? Que não tem nutrição nenhuma, eu escolho uma tâmara medjool, que tem um valor nutricional acrescentado, não é? Eu escolho o chocolate preto, 70%, que o cacau tem benefícios para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Então começa por aí, ou seja, aumentar a qualidade do alimento, diminuir aos poucos a frequência, mas não esperar um resultado assim, não é? Tem que ser uma coisa devagar, porque são coisas muito, muito, muito inconscientes, as compulsões alimentares. Pelo menos essa é a minha visão, Cris. Eu não sei o que é que tu tens aqui Sim. como leque, não é, de clientes. Eu pelo menos acho que é uma coisa que tem que se ir aos poucos, não dar esta expectativa. Eu faço uma sessão de terapia e acabou.
Não, Não é não é assim. assim. É um longo prazo, é um longo processo. Eu gosto muito de É, reforçar, né? é. Tudo na vida são processos, não existe pílula mágica que você toma hoje e todos os seus problemas se resolvem. E olhando da compulsão para outras questões também que envolvem nutrição emocional, como terapeuta, o meu olhar é principalmente para as feridas de rejeição e abandono, onde eu vou tentar engolir alguma coisa, eu vou tentar engolir uma tristeza, engolir uma raiva, o famoso engole o choro. E nesse choro vem emoções que normalmente são pesadas, são densas. Então, o processo aqui seria aprender a entender primeiro qual a emoção que está tentando se manifestar, acolher e validar esta emoção, e a partir desta vivência emocional, entender quais são as lições que a emoção traz. Porque toda emoção é apenas uma mensageira, ela não é um fim em si, ela é só um meio Uhum, de acessarmos uma uhum. consciência diferenciada. Então, a percepção que eu trago para quem está nos assistindo, para refletirem também sobre isso depois, é qual emoção eu não estou me permitindo digerir? Qual eu quero engolir em seco e quero que passe rapidamente para que eu nem perceba? Toda e qualquer emoção deve ser experienciada, vivenciada. Ah, Cris, mas é feio sentir tristeza, é feio sentir raiva, é feio sentir ódio. Calma. Dentro de contextos, todas as emoções são necessárias para algo. Então, a nutrição emocional, ela pode ser muito bem gerida, assim como você há pouco falou da nutrição física. Assim como eu escolho um docinho menos tranqueira, como nós falamos aqui no Brasil, mas um Sim, docinho com mais nutrição, da mesma forma uma emoção. Se hoje eu sinto ódio diante de um contexto específico, eu posso elaborar esse ódio, entender o que me levou a vivenciar esse sentimento e ir transformando, ressignificando, contextualizando para que ele, por exemplo, se transforme numa raiva. Raiva é um sentimento que impulsiona as pessoas a realizarem algo. Ele é com uma força certeza. motora. Então, nós Sim, sim, sim. precisamos entender a emoção, vivenciá-la e, quando necessário, ressignificá-la. Então, mesmo as emoções, elas podem nos nutrir apropriadamente ou nos intoxicar. As toxinas Sim, produzidas por emoções também prejudicam e muito a nossa saúde. sim. Quem nunca Eu sentiu uma até, raiva, um aperto no estômago, um mal-estar, um gosto amargo na boca? sim, sim. Eu até acrescentaria, né, Cris, porque a emoção, ela é um pulso, não é? Nós sentimos, é uma resposta do nosso sistema nervoso imediata, relacionado com uma memória, relacionado com uma situação externa, ou uma percepção interna do que se passa à nossa volta. E aquilo dura um segundo, ele não dura muito mais. A questão da nutrição tóxica emocional é o que nós fazemos com ela, ok? É que se nós ruminamos, nós reprimimos, ou nós engolimos, ou nós colocamos por baixo do tapete, ela vai ter que sair de alguma forma. De alguma forma, o teu sistema nervoso vai ter que trazer aquilo à tona. É como se, a emoção é como se fosse um pus que a pele tem que se intoxicar de alguma forma. Agora, se nós tivermos a percepção que a emoção é um pulso, dura 2 segundos e nos permitirmos sentir, ela vai passar muito mais rápido. Nós vamos aprender muito mais rápido com ela, ok? Vamos tirar as lições mais rapidamente e vamos adquirir o treino, porque é um treino, ok? É um treino saber sentir aquilo que nos ensinaram que não era permitido sentir. Então, A repressão. tudo o que é, exatamente, tudo o que é ódio foi-nos ensinado que não era bom, não é? Porque o mundo é feito de pessoas boas e pessoas más. Não, isso não existe, isso não é real. Todos nós temos um lado bom, todos nós temos um lado sombra, um lado sombrio, um lado vergonhoso. O mundo não é feito de pessoas boas e más. O mundo é feito de pessoas que estão a tentar aqui nadar nesta vida, digamos assim, umas com as outras, com toda esta complexidade, com o seu lado dolorido e com o seu lado de dons. E isto é que é real. Depois, existem 2 grupos de pessoas. O grupo de pessoas que quer fazer algo com as suas próprias dores e aprender e evoluir, e a pessoa que vive a vida a rejeitar e a reprimir. E é uma escolha válida. Nós temos todos livre-arbítrio. Agora, isto
Este desconstruir é muito importante no foro emocional, não é? Porque não existe uma emoção, não é que o ódio seja melhor do que a alegria, eles são todos necessários. O que é que eu vou tirar como lição disto? Do que é que eu vou me nutrir? Eu posso sentir ódio, sim, eu permito-me sentir ódio, mas eu escolho viver numa outra vibração emocional, mas eu permito-me sentir, porque se eu não me permitir sentir, ela vai explodir. E normalmente explode no corpo, normalmente explode em Sim, doença, não é? O sim. cancro é uma delas, não é? O cancro é muito o guardar para dentro. Eu guardo a minha raiva, eu guardo e eu não digo não é? Eu guardo tudo dentro de mim, não é? Eu invado o meu corpo, não é? Sim. Com coisas que eu não quero. Então o meu corpo começa-me a dizer: olha, há aqui um corpo estranho que cresce à revelia. O que é que tu estás a fazer? E a gente não olha, não é? Vem Exato. muito do foro emocional, não é? E essas emoções, Sônia, como você bem trouxe, né? Nós podemos escolher, claro, não é fácil você dizer, ah, Não, agora eu não quero sentir essa emoção densa, eu quero sentir uma emoção leve. É um processo de autoobservação, de ressignificação, precisa de ajuda terapêutica muitas vezes, uma mentora, uma terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes até medicação. Por quê? sim, Emoções cronificadas, sentidas constantemente, tornam-se sentimentos. Aquele sentimento, uhum, ele faz parte de você. É um sentir físico e emocional, é uma conexão. Então, se eu estou habituada a sentir, por exemplo, invalidação, eu me sinto invalidado o tempo inteiro, essa sensação, esse sentimento de invalidação trará uma repercussão com menos energia física e mental, com menos uhum, entusiasmo, com menos vontade de crescer, de expandir e de evoluir. Então, os sentimentos eles precisam ser cuidados. Assim como nós vamos ao uhum, supermercado, à feira, selecionar o alimento, precisamos entender nossas emoções porque elas se transformam em sentimentos. Estes sentimentos nos uhum, acompanham constantemente. Então, saber como os nossos sentimentos vão nos conduzindo para a vivência, para a experimentação da vida. Então, a nutrição uhum, emocional ela pode ser até mesmo influenciada, só é importante lembrarmos aqui, pelos meios em que nós vivemos e transitamos. Então, se você com mora certeza. num ambiente hostil, seus familiares são hostis com você, é um ambiente ruidoso ou onde as pessoas não se respeitam, você terá emoções e sentimentos. Da mesma forma, o trabalho, se não é um trabalho que lhe instiga a dar o seu melhor, a crescer, a ser contribuição, você talvez se sinta oprimida nesse trabalho, vai desencadear percepções físicas e emocionais que vão impactar no seu rendimento no trabalho e na sensação de estar sendo contribuição. Então, as Uhum, egrégoras, os grupos aos quais nós pertencemos ou pelos quais nós transitamos, também pode nos alimentar ou nos desnutrir. É importante uhum. observarmos isso, né, Sônia? Com certeza, porque nós humanos, não é? Nós somos um mamífero de grupo, ok? Nós Exato. temos uma necessidade intrínseca que vem da nossa sobrevivência, nós sobrevivemos em grupo, ok? O Homo sapiens sobreviveu em grupo, ok? Então, a necessidade de conexão é gigante, é tipo vital, é tipo chão para nós, ok? Então, se eu seleciono uma, uma maçã ao invés de um ultraprocessado para introduzir no meu corpo, como é que eu não vou selecionar as relações, não é? Exatamente. E Então, muitas ter pessoas elas têm atenção dificuldade nisso, né, Sônia? Ah, eu não vou deixar é, de frequentar teu ambiente. Ah, o que vão pensar de mim? Sua saúde. exato. Claro, claro, saúde emocional. Claro que quando se fala do contexto familiar, as coisas são mais desafiantes, obviamente, mas mesmo aí dá para se começar a medir a quantidade de tempo exposto, não é? A forma de exposição. Não precisamos. A gente tem uma expressão aqui em Portugal que é bater no ceguinho. Não sei se vocês têm aí no Brasil. Não, Bater no ceguinho, que é dar nó em ponto de faca. É isso, não é? Que vocês têm. burro em ponta de faca. Pronto. Aham. É insistir, por exemplo, em relações familiares, não é? Insistir numa relação que seria ideal na nossa cabeça, mas que na realidade não nos nutre.
não é? Na realidade, só nos faz mal. Então, ao invés de nós chegarmos a um ponto de termos que explodir e desaparecer e cortar, que é sempre muito doloroso, não é? Em relações familiares, estamos a falar de sangue, o sangue grita muito alto no homem, não é? No homem e na mulher. Na humanidade, o sangue grita muito alto, é a nossa tribo, não é? Podemos começar a agir com bom senso e expormos-nos um pouco menos, expormos-nos de uma forma diferente, aprendermos a posicionarmos-nos perante esses familiares de uma forma diferente que gere mais conforto para nós. E claro, isto é um trabalho, não é? E eu aí aconselho sempre não só a autoobservação, mas aconselho mentoria, um acompanhamento, porque isso é importante. Uma pessoa de fora que não conheça pessoalmente, não é? A pessoa e não conheça o Uma ambiente, não pessoa é? neutra, né? Que traga uma visão neutra, exatamente. Uhum, Exatamente. Portanto, perfeito. seleção das relações é uma questão de boa nutrição emocional. Exato, Sônia. E me faz lembrar também que nesse grupo, né, no poder gregário, como nós falamos há pouco, somos seres sociais, até mesmo levando em conta colegas de escola, faculdade, trabalho, pessoas da convivência em geral, não só os familiares, mas elas possuem crenças, elas possuem padrões de pensamento e de comportamento que podem nos nutrir e nos impulsionar ou podem nos adoecer. Então, se você está sempre próximo, convive intimamente com uma pessoa negativista, vitimista, que não consegue se desenvolver, que não quer ajuda, muitas pessoas não querem, elas não topam, não toleram passar por um processo terapêutico. Então, seria de mais bom tom, mesmo gostando muito desta pessoa, restringir o acesso, restringir a convivência, porque você vai se. É Sim. uma reação química. Você vai se misturar aos paradigmas, crenças e padrões destas pessoas. Todas elas, todas as egrégoras possuem padrões de pensamento, sentimento, padrões de atitude. Então, você pode ter um Uhum. discernimento maior para. Opa, nesse grupo aqui eu vou transitar um pouco menos, naquele ali que eu me sinto bem, eu contribuo e contribuem comigo, é uma troca, eu vou permanecer mais tempo, vou me vincular mais profundamente. Então, os grupos eles podem nos nutrir ou podem nos desnutrir, podem nos deixar saudáveis ou intoxicadas. Então, mesmo Uhum. isso precisa ser visto, né? Nutrição Sim, emocional e mental. E entramos sim, nos sim. pensamentos, né, Sônia? Quanto essas pessoas É influenciam verdade. as leituras, aos filmes, aos seriados. Ah, você está vendo tal seriado, mas qual é? Só violência pura e simples? Ou o que É. você está escolhendo para nutrir o seu intelecto, seu padrão de pensamentos, as construções que você fará a partir daquilo que você capta? A Sônia quer falar um pouquinho É, sobre isso? sim, nós vamos falar aqui do que se está a passar neste momento no mundo aos olhos dos mídia, não é? O conflito, não é? Ali na zona da faixa de Gaza e Israel, etc. Eu não vejo notícias por opção, ok? Por opção, porque eu não sou muito adepta do jornalismo que se faz hoje em dia. São raríssimos os órgãos de informação que têm uma forma fidedigna de passar a informação, então é uma opção pessoal, mas as informações chegam até mim. Ou seja, eu acabo sempre por saber, porque nós somos sempre conectados. Mas porquê é que eu, ou seja, no próprio dia eu acabei por saber, não é? Eu acabei por saber, mas eu não preciso me alimentar constantemente do que os mídia nos querem passar, não é? Eu não Exato. preciso alimentar a minha mente com aqueles pensamentos diários. Ok, eu sei que está a acontecer, eu não estou alienada do mundo. Ok, eu quero me alimentar disto. Vai contribuir, muito sinceramente, para o mundo ter mais uma pessoa desesperada ou ter mais uma pessoa lúcida? Pode se calhar fazer alguma coisa à distância, não é? Que esteja centrado. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco na nossa mente como uma. Hoje em dia, não é? No século XXI, nós estamos em overdose de informação. Nós não temos, com uma tecnologia muito nova, a conectividade global
é muito nova e a pandemia veio então fazer com que, não é, o globalismo de informação, redes sociais, etc., se tornasse tão, tão, tão forte e tão presente nas nossas vidas, que nós não pensamos em selecionar a informação que nos chega. Então, coisas tão simples quanto você seleciona as notificações no seu telemóvel do que você quer receber, de notificações. Eu seleciono. Então, o Instagram não me diz que eu tenho notificações. Eu vou aceder. Uhum. E isto muda a atitude. Eu não tenho notificações no Facebook. Eu tenho notificações, eu escolhi, no meu e-mail, no meu WhatsApp, por questões de trabalho. E that's it. Mas você escolhe? Então, é o seu telemóvel que lhe diz o que tem que fazer ou é você que escolhe? Só nestas pequenas coisas. Você ler um jornal na net, vamos falar, né, dos mídias das informações, você escolhe o órgão, porque assim, eu optei por não ver notícias, isto é mais recente, mas antes eu lia alguns jornais, mas eu ia lá e escolhia, eu não via televisão, eu ia lá e escolhia com o órgão de informação que eu queria aceder, e isto dá-nos uma sensação de poder mental sobre a informação que nós recebemos. E isto é nutrição mental. De que é que você está a nutrir a sua mente? É anarquicamente? É deixar-se invadir? Não é? Existem até aqueles artistas, eu já vi algumas vezes, que fazem uns cartoons de hoje em dia, não é? Aqueles humanos com um corpo muito fininho, com uma cabeça gigante e um telemóvel à frente, não é? Todos curvadinhos, Exato. com o telemóvel à frente, não é? Escravos Então, do seu telefone. Uhum. escravos do telefone e escravos da mente, não é? Exato. Porque se não selecionarmos aquilo que nós recebemos como informação, o corte mente-corpo aumenta ainda mais. E o corpo vai começar a dar sintomas de ansiedade. Muitos dos sintomas de ansiedade têm a ver com a falta de equilíbrio do modo cerebral sentir e pensar. Não tem muito Exato. mais do que isso. Não, a saúde está no caminho do meio, está no equilíbrio. Não é o pensar o vilão, não é o sentir o vilão, é a falta de equilíbrio entre os dois. Exato. E a falta Então, de seletividade, né, Sônia? A seletividade do estímulo. exatamente, exatamente. Então, acho que este é um tema muito pertinente. Comece a selecionar a informação que lhe chega, comece a dizer não a determinada informação que lhe chega. Comece pelas notificações. Selecione aquilo que você quer receber no seu telemóvel. Não deixe o seu telemóvel decidir. Não Perfeito. deixe. E isso me faz lembrar também, Sônia, inclusive algo que eu experimentei recentemente. Eu não sou uma pessoa muito ligada à música, mas eu comecei a prestar atenção sobre o efeito que determinadas músicas tinham em mim. Porque eu gosto de, em Hum, alguns momentos, quando eu estou focada, fazendo uma produção intelectual, produzindo meu conteúdo, textos, eu gosto de deixar uma música no fundo. E eu comecei a perceber que uhum. algumas músicas, principalmente as com letra internacional, você não presta muita atenção, só deixa tocar ao fundo, mas algumas não tinham letras compatíveis com o que eu desejava para a minha vida naquele Mas momento. sim. E mesmo com letras nacionais, mas se aquilo está tocando ao fundo em algum lugar, ou você põe só baixinho para deixar como um fundo, mas aquilo vai impactar no seu padrão de pensamentos, na sua frequência vibracional corporal. Isso Claro. pode mudar a sua realidade. Então, eu comecei a ser mais seletiva, até mesmo com as músicas que eu deixo Uhum. tocando como um sonzinho de fundo na hora que eu estou trabalhando. Isso faz a diferença. Isso é um tipo de nutrição mental também. Preciso Com escolher o certeza. que vai entrar no meu corpo. Não importa qual canal, qual via, mas o que vai entrar no meu corpo. Eu preciso ser seletivo. Eu preciso ser Uhum. criteriosa. Isso vai me constituir. Isso precisa ser Uhum. levado em Com conta. certeza. Eu sou aquilo que eu faço, não é? Todos os dias. Os Exatamente. meus hábitos, não é? Eu sou uma consequência dos meus hábitos, não é? Então, que hábitos me nutrem, que hábitos não me nutrem, hábitos físicos, emocionais e mentais. O que é que não me está a nutrir? O que é que eu tenho que dizer não é? Esta Exato, questão do Sônia. grande dizer não é? As pessoas esquecem-se que Por dizer limites. não ao que está fora é dizer sim a si próprios. Exatamente. Você, ao E, dizer não Sônia, ao outro, está a dizer, não, está a dizer sim a si.
não é? Sim para si, exatamente, um grande sim para si. Isso também traz uma percepção maior, Sônia, acho que é importante nós abordarmos aqui também, que é a nossa nutrição espiritual, ou nutrição de alma. Porque não adianta nós cuidarmos da nossa alimentação, administrarmos bem nossos aspectos emocionais, fazermos mentoria, terapia, processos, enfim, cuidarmos daquilo que nós assistimos, das notificações, das notícias, das músicas, se nós não temos uma conexão com o todo. Né? Nós não somos, infelizmente, o ser humano ele tende a se perceber como uma célula isolada de tudo mais que Uhum, existe. E não é isso. sim, A minha visão é de que o ser humano é uma das engrenagens da grande máquina cósmica. Nós somos uma, não importa o tamanho, mas cada uhum, engrenagem tem a sua função. E a conexão com o divino, não importa o nome que você dê, sua conexão com a fonte criadora, Deus, Alá, Oxalá, Olorum, não importa, mas é conectar-se com algo que os seus olhos não veem, mas que você percebe. É você relembrar que você é uma parte do todo. E aí sim, sim, estabelecer um momento do dia também para essa nutrição de alma. Pois não basta que você tenha todos os outros elementos, se esse que é mais sutil, muito mais profundo, não estiver nutrido. Eu uso o meu exemplo, que durante muito tempo eu negligenciei essa parte em mim, porque eu era uma pessoa que tentava racionalizar ou emocionalizar tudo que se passava comigo. E eu me uhum, desconectei com essa percepção do todo. E agora, experiência pessoal, eu me reconecto novamente através de determinados hábitos, como a minha oração diária, alguns pequenos rituais que para mim são simples, mas extremamente relevantes, como uma questão de nutrir a alma, fazer com que aquele pano de fundo, onde toda a minha vida se desenrola, seja colorido, seja harmonioso e que me proporcione uma conexão intuitiva, uma percepção do que é muito mais aguçada. Senão nós acabamos ficando muito sim, materialistas, muito máquinas e sim. deixamos de exercer a humanidade. Sim, eu até gostava de acrescentar uma coisa, Cris, que agora me inspiraste. Claro, Eu acho que a questão da espiritualidade e de nós nutrirmos a nossa alma traz um significado do porquê estar vivo. E nós buscamos isso. Nós buscamos esse significado. Porque para que é que eu vou estar a fazer todas estas coisas, não é? Todas estas seleções para o meu corpo, para as minhas emoções, para os meus pensamentos, se eu não tenho um porquê de estar aqui, não é? Então a espiritualidade e a conexão com essa dimensão que tu falaste, que é uma dimensão maior, que é invisível, mas que se sente e cada um de nós vai senti-la de uma forma muito única, porque nós somos todos únicos. Mas ao nos conectarmos com esta noção de todo e que nós fazemos parte de um todo, não é? Que nós não somos separados do todo, isto gera um significado. Porque é que eu estou aqui? Ah, então eu estou aqui como uma parte deste todo e eu tenho estes dons que podem ser colocados ao serviço da vida, não é? E então, ao gerar significado, aí eu, tá, então eu já tenho significado, não é para cuidar do meu corpo, para cuidar, porque é um significado maior. O que caracteriza o ser humano é essa busca, não é? Por algo maior que si próprio, um significado maior que si próprio. Então foi super bem colocado o alimento de alma. E cada um vai achar o seu. Eu acho que, não sei se eu ainda há tempo para eu partilhar o meu. O meu é muito por simples. favor, vamos lá. A minha Temos o rotina de caminho de volta. conexão a minha rotina de conexão com o todo, com o absoluto, é uma rotina de passeio matinal com a minha cachorrinha, com a minha cadelinha na natureza. Então, o facto de colocar o pé na terra, de tocar uma árvore, eu neste momento vivo em cidade, gera-me significado, porque a sensação que eu tenho é muito sinestésica. Eu tenho um corpo muito sinestésico, então eu sinto essa conexão ao todo, sensorialmente. Há pessoas que vão ter outro tipo de percepções através dos seus próprios sentidos, não é? Porque cada um vai ter a sua única. Então podem ser coisas tão simples, a nutrição da alma. Imagina, eu tenho que ir passear a minha cachorrinha todos os dias. Sim, E eu junto dois, e foi um processo muito natural de acontecer. Então descubra o seu momento, né, de nutrição da alma, seja ele qual for, não tem regra, não é? não É tem regra. só algo que você faz ou algo que você não faz que lhe gera esta sensação de conexão
a um todo absoluto Exato. e que lhe gera um significado de estar vivo, não é? Uhum. Exatamente. E é a percepção de que você e todas as pessoas e seres que existem são diferentes exatamente pela complementaridade. Eu tenho minhas Claro. particularidades, você tem as suas, cada pessoa que está nos assistindo também tem. Somos diferentes, porém compartilhamos, eu gosto de lembrar isso, nós estamos dentro da mesma bolha, do mesmo Uhum, planeta. Nós compartilhamos uhum. tudo aqui dentro. Então, essa reconexão de alma nada mais é do que lembrar. Eu estou inserida num contexto junto a centenas de milhares de outros seres e organismos. Então, qual a minha função aqui? Como eu posso contribuir para a harmonia disto tudo? Primeiro para a minha harmonia e depois do todo. Então, é sentir-se Acho que esse é parte. um, Acho que eu acho que esse é um finalizaria ponto, não com é? isso. Sentir-se parte. Acho que esse é um grande, acho que esse é um grande ponto, porque há pouco a gente disse diga não aos outros para dizer sim a si próprio. Faz parte de fazer algo significativo, de você também aprender, antes de qualquer coisa, a harmonizar-se consigo próprio. E então, para se harmonizar consigo próprio, na dimensão humana, ok? A dimensão humana que é dual, a dimensão da natureza que é dual, que é real, vamos agora falar de pé no chão. Nós somos mamíferos e nós somos diferentes, e há coisas que o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa mente toleram e coisas que não toleram. O facto da gente empreender um caminho de autorrespeito nesse sentido permite-nos chegar a esse significado maior a partir, não é, dessa auto-harmonização, dessa autorregulação, não é? Então os nãos, eles não são castigos para os outros, eles são o que são, eles são um caminho de autorrespeito. Não é que eu vou atacar o outro, eu não preciso de atacar o outro, eu preciso simplesmente de respeitar os meus limites. É só isso, não é? É para São isso que apenas servem os não. sinalizadores. Sinalizadores, Exatamente, sinalização de espaço vital. exatamente. Você está nesse espaço, o outro está Exatamente. naquele outro espaço. É isso. Isso, exatamente. É que quando a gente pensa na natureza, não é? E quando a gente pensa, sei lá, num leão que está a caçar, nós vemos os nãos e os sims ali, não é? Exato. Nós vemos, não é? Não há justiça, não há culpa, não há vergonha. Tudo isto é uma abstração nossa, não é? Uhum. Eles defendem-se, é a lei natural da vida, é o que é. E nós achamos que somos assim tão diferentes. Na dimensão humana, não somos. E precisamos de autorrespeitar-nos justamente para chegarmos a essa dimensão maior, chegarmos a essa consciência maior de que somos parte de um todo. E àquela pessoa a que nós dissemos não, nós acabamos por agradecer, porque ela ensinou-nos a nos autorrespeitarmos. Então não é um ataque, entendes? Exatamente. Não é? Acaba por ser um ato puro de amor a si Sim, próprio e logo por consequência ao outro, não é? perfeito, perfeito. Sônia, então assim terminamos o conteúdo de hoje. Lembrar sempre desse autorrespeito que começa por colocar os espaços, os limites, então cuidarmos de todos os nossos aspectos de forma integral. Corpo, Sim, emoções, pensamentos, alma, tudo faz parte, tudo está integrado, como as cascas de uma cebola. Você não vai tirar uma a uma, todas fazem parte, todas são a cebola, e assim é o ser humano. Então, quanto mais harmonia nós pudermos encontrar em todas essas nossas formas de manifestação, mais expansivos nós seremos. Então, eu agradeço muito aqui a companhia da Sônia, essa contribuição maravilhosa, certamente frutificará e nós poderemos divulgar muito mais esse conteúdo para que mais consciências possam se expandir. Muito obrigada, Sônia. ai, obrigada, Cris. É sempre um prazer, é tão bom as nossas conversas. Obrigada a todos que participaram, obrigada a cada um que veio, eu vi-vos a todos e até fiquei super surpreendida de muita gente estar aqui a participar hoje, que Sim. eu conheço, gente de Portugal, Ah, espetacular. e em breve esse conteúdo estará disponível. Já vou finalizar a live e colocar à disposição. Então, muito obrigada, Sônia. Muito obrigada a todos que assistiram. Vou finalizar aqui e já vou finalizar lá para o YouTube também. Até a próxima. Até à próxima. Finalizar aqui também.